Graça e paz, meus queridos intercessores e intercessoras que estão aqui ligados no nosso curso Conflito Espiritual, aqui no nosso canal Palavra Viva. É uma alegria recebê-los aqui este dia. E nós queremos encerrar com você a primeira parte do nosso curso. Lembrando que o curso Conflito Espiritual está tratando da luta contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. E nós vamos encerrar hoje essa primeira etapa do nosso curso, falando sobre a vitória sobre a carne. Como que nós podemos vencer a carne? Nós vemos que a carne é um inimigo invisível. Ele está dentro de nós. A carne, ela é invisível, ela é imperceptível, mas as obras da carne são evidentes. Então, aquelas obras que Paulo cita em Gálatas capítulo 5, elas são evidentes, elas estão aí e elas demonstram que a pessoa, elas são uma demonstração que essa pessoa que pratica com regularidade as obras da carne não é nem mesmo convertida. Então é muito perigoso, às vezes uma pessoa dizer que é cristã, que é discípulo de Jesus, mas vive deliberadamente na prática de uma obra da carne. Paulo diz que essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Então é uma exortação séria e como cristãos nós precisamos saber como é que nós vencemos a carne, mantemos a carne na condição de crucificado. Também nós enfatizamos no nosso curso até aqui que a carne não pode ser domesticada. Não existe carne boa e carne ruim. Existe sim carne viva e carne morta. E a nossa carne está morta, crucificada na cruz de Cristo. Então, como que nós mantemos essa condição? Bom, a indulgência nos pecados da carne significa grande miséria, tanto para o pecador quanto para o santo, o crente. Por quê? Porque o pecador que está lá no mundo, que não conhece o Evangelho, ele está sendo destruído pelas obras da carne. As obras da carne, elas têm um efeito destrutivo na vida de uma pessoa. Agora, quando nós nos tornamos cristãos, a carne vai tentar, realizar as suas obras. Mas nós temos em Cristo Jesus uma vitória total sobre as obras da carne. Então, a entrega aos pecados da carne sempre vai levar o crente a se afastar da vontade de Deus para a sua vida. E isso é muito perigoso. Nós vamos observar aqui 3 passos da vitória sobre a carne que a palavra nos mostra em Gálatas 5. O primeiro passo para nós vencermos a carne é uma posição de honestidade. Gálatas capítulo 5, versículos 17 e 21, nos fala sobre essa condição de honestidade que nós precisamos ter. Nós precisamos ser honestos em reconhecer que não fazemos o que queremos. Paulo nos afirma que há uma luta entre carne e espírito contra a carne, para que nós não façamos o que porventura queiramos fazer. Então, a nossa sinceridade vai nos libertar de um pecado gravíssimo, um pecado muito sério, que é a autossuficiência. É muito importante que sejamos honestos conosco mesmos e com Deus. A palavra aponta como um dos mais absolutos requisitos para uma vida cristã vitoriosa é ver e conhecer a velha natureza em seu fracasso. Essa é mais uma declaração de Mark Bilbeck no livro O Adversário. Em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus fala também sobre as obras da carne. Interessante o fato de Jesus falar exatamente aquilo que Paulo está falando. E ele diz assim, versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Qual é a procedência das obras da carne? Jesus nos ensinou que procedem do coração do homem, do interior do homem, da vida íntima do homem. Jesus alista atitudes muito semelhantes àquelas que estão listadas em Gálatas 5. Ele esclarece aos seus ouvintes que
todos os males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso, o primeiro passo para sermos libertos é sermos honestos o suficiente para reconhecer que jamais vamos, por nós mesmos, conseguir reformar a velha natureza depravada. Se queremos vencer a carne, não podemos tentar atenuar seus pecados, nem tentar escondê-los, e muito menos tentar convencer Deus que eles não existem. Se formos honestos, o Espírito Santo poderá nos mostrar os pecados da carne em toda a sua feiura. E nós temos que entender isso, amados. Pecado é pecado. Hoje nós temos uma cultura evangélica que minorizou o conceito de pecado. Hoje a gente fala sobre falhas, erros, e com isso minorizamos o perigo, as consequências, a amplitude do pecado em nossa vida. Não podemos. Se nós recusarmos a honestidade, prosseguiremos sendo vítimas da nossa carne, dando lugar ao diabo. E Deus não quer que isso aconteça conosco. Então, o primeiro passo para nós vencermos as obras da carne é uma posição de honestidade. Olhar o pecado como pecado e reconhecer se o pecado está tendo lugar em nossa vida. O segundo passo, então, é a mortificação da carne. Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 3, vai nos ajudar a entender um pouco melhor esse assunto. Ele vai falar sobre a mortificação da carne. Então, se nós queremos realmente assumir uma posição de mortificação, nós temos que assumir uma posição de fé. O ensino de Paulo em Romanos, capítulo 6, é dirigido àqueles que creem. Então, Romanos capítulo 6 vai funcionar na vida daqueles que creem. Seu questionamento no versículo 2 é extremamente radical. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É como se Paulo estivesse indignado. Está dizendo, gente, se nós estamos mortos para o pecado, como é que nós vivemos ainda nele? Como é que o pecado está tendo lugar em nossa vida ainda? Estar morto para o pecado é uma condição que só é possível pela fé. A vitória sobre o pecado jamais vai se calcar em sentimentos, mas na fé. Você precisa entender isso, meu irmão. É preciso um passo de fé. Paulo não trata aqui de sentimentos subjetivos, mas de fatos objetivos. Acompanhem comigo. Romanos capítulo 6, verso 3, Paulo diz, todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Isso é um fato. Não é uma pressuposição, é um fato. Nós fomos batizados em Cristo, então também fomos batizados na sua morte. Segundo, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ser batizado, receber o batismo, é você entrar na morte de Cristo. É você morrer com Cristo. O batismo, ele tem duas implicações. Por isso que nós, com todo respeito, aqueles irmãos que praticam o batismo por aspersão, não estou dizendo que está errado, mas eu entendo que o batismo por imersão, ele retrata de uma maneira mais profética, vamos dizer assim, o que realmente o batismo significa, que é a morte e a ressurreição. Se participamos da morte, também vamos participar da ressurreição. Agora, para os irmãos que praticam o batismo por aspersão, que derramam a água na cabeça, o ato do batismo tem esse mesmo significado, ok? Então, não estamos aqui questionando forma de batismo, por favor. Mas nós estamos aqui mostrando que o batismo em si, ele tem esse sentido, o sentido de morte e ressurreição. Eu participo da morte de Cristo e ressuscito juntamente com ele. Em terceiro lugar, no versículo 4, Paulo diz que por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos andar em novidade de vida. Então, agora que eu ressuscitei com Cristo, e a partir do meu batismo, eu vou andar numa vida nova. Presta bem atenção, queridos, é vida nova. Não é uma vida que traz consigo algo da vida velha. Não. A vida antiga, a vida de pecado, a vida de podridão, a vida longe de Deus morreu, está morta. Eu agora vivo uma nova realidade em Cristo Jesus. Quarto lugar, no verso 5, Paulo diz que fomos plantados juntamente com ele
na semelhança da morte, então também o seremos na sua ressurreição. Verso 5. O nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Agora, no verso 6, Paulo ele dá uma finalidade muito importante para a nossa vida cristã. Nós não servimos mais ao pecado. Então, o pecado vai vir te assediar, né? Você será tentado pelas coisas do mundo, pelas obras da carne, mas você não serve mais ao pecado. Por isso, Paulo faz uso de dois verbos para que nós entendamos, e esses verbos são fundamentais para que nós possamos tomar uma posição. Saber e considerar-se. No versículo 6 ele diz, pois sabemos isso. No verso 3, ou não sabeis. No verso 9, pois sabemos que. Então, o primeiro verbo é saber. É preciso saber, conhecer, ter uma revelação. Precisamos saber qual é a nossa posição. Você precisa saber qual é a sua posição em Cristo. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você foi morto com Cristo, está ressuscitado com Cristo e vive uma nova vida em Cristo. Você precisa saber disso. Receber isso na sua vida como uma revelação do Espírito Santo. A fé é calcada no saber. Nós só cremos naquilo que conhecemos, irmãos. Você se lembra quando Paulo chegou lá em Éfeso e ele encontrou 12 discípulos que não eram batizados do Espírito Santo e não falavam em línguas? O que Paulo perguntou para ele? Vocês por acaso receberam o Espírito Santo quando creram? Qual foi a resposta deles? Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Olha que coisa, irmãos. Eles não tinham conhecimento da pessoa do Espírito Santo e por isso não receberam a plenitude do Espírito Santo e a manifestação dos dons. Então o que Paulo faz? Ensinou para eles sobre o Espírito Santo, eles ganharam conhecimento e aí eles tiveram condição de crer. Paulo impõe as mãos e todos eles são batizados no Espírito Santo e profetizam. Que coisa tremenda, né? Então, o saber é muito importante. Por não saber, muitos não creem. Mas, ao saber, deve ser seguido pelo considerar-se. Não basta apenas o conhecimento teórico, ou seja, o saber. É preciso uma tomada de posição, e aí é o considerar-se. No versículo 11, Paulo diz, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, quais são os resultados positivos do saber e considerar-se? Bom, saber, revelação. Considerar-se, posicionamento. Quando nós sabemos e nos consideramos, primeiro, não vamos permitir mais o reinado do pecado em nossos corpos. Versículo 12, capítulo 6. O pecado não vai mais reinar no meu corpo. Agora, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Segundo, não vamos mais apresentar os nossos membros por instrumentos da iniquidade. Pelo contrário, agora vamos apresentá-los como instrumentos de justiça. Versículo 13. Então, irmão, aquele que bebia não bebe mais. Por quê? Porque agora o meu corpo não é mais entregue ao álcool. Agora ele é entregue a Deus. Ele está para servir a Deus. Aquele que fumava, se drogava e destruía o corpo com tantas práticas erradas, agora não. Agora o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou ficar cheio do Espírito Santo. Eu vou cuidar da minha saúde. Vou deixar o meu corpo mais adequado para que eu possa servir ao Senhor. Então, os meus membros não são mais instrumentos de iniquidade. Eles agora são instrumentos de justiça. Agora eu não vou mais para aquele lugar onde eu pecava, lá no boteco, lá entre os meus amigos do mundo. Não, agora eu vou à igreja, eu vou para a vigília, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer a obra de Deus. É isso. Em terceiro lugar, o pecado não pode mais ter domínio sobre nós, porque não estaremos mais debaixo da lei, mas da graça, versículo 14. Então tudo está baseado no quê? Na graça. Eu consigo ser uma pessoa consagrada a Deus, dedicada a Deus, trabalhando pela obra de Deus, por quê? Porque eu estou debaixo da graça. Isto é, em outras palavras, o estilo de vida que Deus planejou para os seus filhos é esse. É um estilo de vida debaixo da graça. Por isso devemos lembrar que a vitória sobre a carne é sempre uma apropriação ativa, agressiva, cotidiana e constante da verdade absoluta que diz: estou crucificado com Cristo.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. E em terceiro lugar, para nós terminarmos por hoje, o terceiro passo é andar no Espírito. Romanos capítulo 6, verso 11. Se nós queremos que a carne seja derrotada, não basta passarmos pela morte. É preciso que recebamos uma nova vida. Andar no Espírito significa se encher da novidade de vida. Essa vida maravilhosa que Deus tem para nós, uma vida cheia de vitórias, né? Com lutas, é claro. Não estou dizendo que não tem luta. Eu estou dizendo que nós vamos experimentando dia a dia a vitória de Cristo em nós. Isto é andar no Espírito. Ou seja, andar no Espírito significa encarar e tornar por certo que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu substituiria a expressão andar no Espírito por andar no poder da ressurreição. Paulo disse que ele considerou tudo na vida dele como lixo, como refúgio, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Isso é andar no Espírito, irmãos. Nada na minha vida mais tem sentido, a não ser que eu conheça a Cristo e o Cristo ressuscitado. Então, no momento em que cremos, o Espírito Santo nos batiza em Cristo. Sendo batizados em Cristo pelo Espírito Santo, podemos receber de Cristo o batismo no Espírito Santo. Após receber o batismo no Espírito Santo, torna-se responsabilidade de cada um de nós ser cheios do Espírito Santo. Então, a plenitude do Espírito Santo é essa renovação da vida de Cristo em nós, diariamente, quando nós oramos, quando lemos a palavra, quando adoramos, quando fazemos a nossa devocional, nós estamos nos enchendo dia a dia do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma condição na qual o nosso espírito, alma e corpo são controlados e dirigidos pela graça capacitadora do Espírito Santo. A maneira pela qual nos apropriamos do batismo no Espírito Santo é a fé. Eis alguns passos práticos para ajudá-lo a receber o batismo no Espírito Santo. Ok? Primeiro, faça um honesto exame interior. Lembra que nós falamos que o primeiro passo é você ter uma posição de honestidade? Então vá diante de Deus, faça um exame interior, veja se na sua vida alguma fortaleza ou algum pecado que está impedindo você de receber o batismo do Espírito Santo. Trate com isso diante de Deus. Segundo, confesse todo o pecado conhecido. 1 João 9, Efésios 4, 27 nos fala disso, e você pode confessar. Né? Tem algum pecado que está te incomodando e você sabe que está interferindo no seu relacionamento com Deus? Confesse, arrependa-se, receba o perdão de Deus. Terceiro, submeta-se a Deus. Fale com Deus, diga para Ele, Senhor, eu estou totalmente entregue nas tuas mãos. Eu creio que todo cristão tem o direito concedido pelo Senhor de receber o batismo no Espírito Santo. Eu quero receber esse batismo. Se for necessário, busque uma pessoa cheia do Espírito Santo, peça para Ele impor as mãos sobre você, receba pela imposição de mãos e receba o batismo do Espírito Santo. Terceiro, expresse, aliás,